Olá, pessoal, bom dia. Eu sou a Tatiana, professora de História, e este ano aí, né, 2021, estarei trabalhando com as turmas do sétimo ano, 3 vezes por semana. Hoje, neste vídeo aqui, eu vou trazer as orientações para que vocês consigam realizar as atividades da semana 1, PET 1 da História, ok? Então, eu vou colocar aqui uma apresentação para a gente começar, então, as orientações. Um momentinho. Então, pessoal, a gente vai estar trabalhando. Peraí, um minutinho. Isso. A gente vai estar trabalhando, então, a semana 1, que inicia na página 64 e vai até a página 68. São 4 atividades de história, tá? E o tema é a produção do conhecimento histórico. É uma revisão, na verdade, do que vocês viram ano passado no sexto ano. Porque no sexto ano, o primeiro conteúdo que vocês veem dentro da disciplina História é a introdução aos estudos históricos. O que é história, qual a sua importância, né? Qual é o responsável pela produção do conhecimento histórico, e assim por diante. Então, vamos relembrar. O que é a história? A história, gente, ela é uma ciência que, como dizia Mark Bloch, estuda as ações do homem, né, no decorrer do tempo e em diferentes espaços. Ou seja, né, não existe história sem os humanos. Mas também não tem como analisar as ações do homem sem fazer, né, uma análise no decorrer do tempo. A história trabalha muito com o tempo. Assim também com o conceito de espaço, né, já que, vamos dar um exemplo aqui, o homem da Europa medieval, né, ele vivia diferente do homem da época medieval lá na Península Arábica, ok? O homem medieval vivia diferente de nós hoje, né, contemporâneo, né, do homem contemporâneo, da idade contemporânea. Óbvio que há semelhanças, mas no geral há uma diferença muito grande. Ok, dito isso, durante as aulas de história, sempre a pergunta: professora, mas por que eu preciso, né, entender essas ações do homem no decorrer do tempo, né, em espaços diferentes? Gente, a história, né, quando a gente vai estudar ela, a gente primeiro percebe muitas mudanças e permanências no decorrer do tempo. Então, por exemplo, pensando aí no saneamento básico, quando vocês, lá no finalzinho do sexto ano, vocês vão ver um pouquinho das cidades medievais, né? E aí fica muito evidente a questão nas cidades medievais da falta de saneamento básico. Se você correlacionar com o presente, vocês vão ver que, por mais que hoje, né, em algumas cidades do Brasil e do mundo ainda não temos um saneamento básico ideal, né, as cidades contemporâneas, elas contam com uma rede de saneamento que na idade medieval não tinha. Né? Hoje nós temos aí uma rede de água encanada e tratada que chega às nossas casas. Enfim, a gente tem o pessoal responsável por fazer a limpeza das ruas, serviço de limpeza de ruas. Então, é bem diferente em relação à idade medieval. Outra importância de estudar história é da gente construir e entender a nossa identidade. Eu sempre brinco com meus alunos, né, do sexto ano, o seguinte: quando a sua história, ela inicia quando você nasceu? Foi ali que começou a sua história mesmo? Aí, se a gente for pensar, né, eles sempre chegam à conclusão que não. Por quê? Porque antes dele teve a história dos pais deles. E aí, se a gente for pensar, antes dos pais teve a história dos avós. Enfim, essa brincadeira é só para mostrar que nós somos frutos daquilo que nossos ancestrais fizeram. Beleza? E aí, gente, entre outras coisas importantes de estudar a história, que a história nos revela, é também, por exemplo, não deixar que algumas coisas do passado, né,
não se repita. Muitos historiadores nem gostam de utilizar esse termo, mas vamos pensar aqui, ó. Lá no 9º ano, vocês vão ver que tinha um carinha na Alemanha, chamado Hitler, que acabou dizimando vários judeus. Então, foi um dos maiores absurdos da humanidade, né? Aí vocês vão ver que, né, não vou entrar em detalhes, mas que ele não fez isso sozinho, ele contou com o apoio de muitas pessoas. E aí, a gente problematizando essa questão, a gente vai chegar no presente. Será que no presente possam ter pessoas que também estão dizimando outras? E que nós podemos estar deixando dizimar? Né? Vamos pensar aí na questão da Covid-19, que está matando milhares de brasileiros, né? Milhares de pessoas no mundo todo. E o que será que poderia ser feito? O que nós estamos fazendo para contribuir? Isso vai ficar registrado no passado. O que nós fizemos para contribuir? Enfim, a história ela é uma disciplina muito importante, né, muito relevante, porque a gente não estuda a história para somente entender o passado, mas também para a gente refletir sobre o nosso presente, beleza? Tá. Dito isso, né, eu não sei se eu já comentei com vocês, mas vamos lá, se eu já comentei, vamos comentar de novo. Quem é o responsável, então, por estar fazendo essa pesquisa na área da história? São os historiadores, né? São os pesquisadores de história. Mas como eles fazem para investigar esse passado? Através das fontes históricas, que são registros deixados por nossos ancestrais. E esses registros podem ser tanto material, oral, iconográfico e escrito. Eu grifei material aqui porque alguns historiadores não utilizam esse termo para definir algumas fontes históricas, mas eu utilizo nas minhas aulas, tá, gente? Então, por exemplo, pensando aqui em Viçosa. Viçosa, vamos pensar na Casa Arthur Bernardes. Se a gente for fazer uma visita à Casa Arthur Bernardes, né, ela é um bem material, né, um bem palpável que ainda está presente. E se nós formos lá visitar, a gente vai ver, por exemplo, a casa foi construída no século XIX. Então, a gente pode chegar à conclusão, observando a casa, como era a arquitetura das casas luxuosas do século XIX. Vocês vão ver que é bem diferente das casas luxuosas de Viçosa aqui no século XXI, tá? As fontes históricas orais, elas são através da fala, né? Dos registros aí deixados através da fala. Principalmente as comunidades indígenas, né? Elas deixaram muito, os registros que elas nos trazem são registros orais. Você, por exemplo, pode fazer aí uma pesquisa, né, entrevistando seu avô, sua avó, né? Essa entrevista que você fizer com eles é um registro, uma fonte histórica oral. E aí até quero abrir um parênteses aqui para lembrar para vocês o seguinte: a história, né, ela não é feita só por governantes, por artistas, por famosos, ela é feita por todos nós. Pode ser que a Tatiana não vá aparecer no livro didático lá, né? A Tatiana, mas várias outras Tatianas juntas podem aparecer no livro, né, no livro didático, ok? Mas todos nós estamos fazendo história a todo momento, inclusive você que está assistindo essa aula, beleza? As fontes históricas iconográficas, né, elas são as fontes que a gente observa mais através da visualização. Uma foto aí do seu bisavô aí, você vai ver como eles se vestiam, né? Como eles faziam para tirar as fotos, se a foto era colorida, se era preto e branco, a questão até mesmo da aparência física, né? Eles usavam muito barba, muito bigode, gostavam muito de usar chapéu e assim por diante. E as fontes históricas escritas, né? Que por muito tempo foi considerada a fonte oficial. O historiador, para analisar o passado, só poderia contar com a fonte histórica escrita. Hoje em dia, nós sabemos que existem outras. Então, aí, um diário, uma certidão de nascimento, uma certidão de casamento, um jornal, tudo é uma fonte histórica escrita, beleza? Tá, professor, então é o historiador que vai analisar as fontes históricas, mas e aí, acabou a função dele? Não, gente, o historiador, ele primeiro vai identificar as fontes históricas. Eu quero trabalhar sobre a questão da mortalidade infantil na cidade de Piranga no século XIX. Então,
o historiador vai lá em Piranga, na paróquia de Piranga, e vai identificar esses registros que tratavam dos óbitos, né? Ele vai identificar. Depois que ele identifica, ele vai reunir todos aí os registros, documentos de óbitos de criança e vai analisar. Analisou, ele pode criar dados, né? Quantas crianças nasceram na cidade de Piranga no século XIX? Quantas faleceram? E a partir disso criar hipótese. Então, a função do historiador é identificar, reunir, analisar as fontes históricas para depois criar dados e hipótese. Só que a história não é uma verdade absoluta. Por que não é uma verdade absoluta, gente? Porque, às vezes, sei lá, vou pensar eu peguei esses dados, né, lá de Piranga, e cheguei a tal conclusão. Outro historiador pode também analisar essas fontes e às vezes até utilizar outras fontes junto com estas e chegar a outra conclusão. Então, não é que seja eu estou falando mentira e o outro historiador ou verdade ou vice-versa. Acontece que a história ela é feita de pedaços do passado. A fonte não vai nos dizer tudo, não é uma verdade absoluta. Até porque pode ter mentiras na fonte lá, alguém pode ter escrito alguma coisa errada, né? Então, é uma versão que nós temos do passado, né? Por isso que muda bastante. Vou dar um exemplo para vocês também. Lá no 8º ano, vocês vão ver, mas vocês já ouviram falar durante o 1º ao 5º ano, do Tiradentes. Eu lembro que na época que eu estudava na educação básica, né, a gente fazia até desenho de Tiradentes, porque a gente via ele como um herói. Hoje em dia, alguns historiadores que estudam esse período aí, né, a história da Inconfidência Mineira, não veem o Tiradentes como um herói, né? Eles têm uma outra visão do Tiradentes. Então, só para vocês verem que a história não é uma verdade absoluta, ela pode mudar de acordo com as fontes que a gente analisa, de acordo com os próprios historiadores, né? Porque às vezes um historiador chega a tal conclusão e outros, analisando outras fontes, pode chegar a outra conclusão, né? Então, e também de acordo com o tempo, com o contexto, né? O Tiradentes, na época, foi dito como um herói, porque queria criar-se um herói para o Brasil, né? Isso aí foi durante o século XIX. Mas e agora? Né? Enfim, então, não esqueçam, a história não é uma verdade absoluta. E além das fontes históricas, os historiadores também podem contar, né, com outras ciências auxiliares, né? Arqueologia, economia, antropologia, geografia, várias outras ciências também buscam alguns fatos do passado e eles podem fazer essa parceria. Então, por exemplo, na arqueologia, o arqueólogo, entre as funções dele está a questão de escavar determinada região em busca aí de objetos do passado. Então, suponhamos que o arqueólogo X encontrou um objeto feito de cobre. A partir daquele objeto de cobre encontrado, né, tanto o arqueólogo quanto o historiador podem chegar à conclusão que se trata de um objeto elaborado aí no período da pré-história, na Idade dos Metais, período esse em que o homem começou a fabricar objetos feitos de metais. Ok, gente? Então, existe uma gama diversificada de ciências que também auxiliam o trabalho do historiador. Tá, professor. E aí, o historiador, ele está sabendo de um monte de coisa, mas como é que ele faz para divulgar isso? Ele guarda só para ele? Não, gente, né? Os historiadores vão publicar livros, vão publicar suas dissertações lá no mestrado, as suas teses no doutorado, e vão publicar livros didáticos, né, para que esse conhecimento chegue até vocês, estudantes. Uma outra forma de que o conhecimento chegue até vocês são as linhas do tempo, né? A linha do tempo é uma unidade, né, criada, desculpa, uma organização para que a gente situe os acontecimentos no decorrer de um período, ok? De uma forma mais objetiva. Então, por exemplo, a linha do tempo, ela geralmente é feita um traçado na horizontal, né? E aí a gente vai colocando o ano e o acontecimento.
Que nem aqui, ó, 2010, trabalhei no censo demográfico. Ok? Essa linha do tempo, ela pode ser feita com vários assuntos. É uma linha do tempo situando a Inconfidência Mineira, uma linha do tempo situando alguns acontecimentos da Primeira República no Brasil, ou uma linha do tempo minha, falando um pouco da minha história, tá? Então, vocês vão fazer, no decorrer da disciplina História aí no Fundamental, algumas linhas do tempo, né? E principalmente linha do tempo situando alguns acontecimentos da sua vida, beleza? Falando em linha do tempo, né? Você vai colocar na linha do tempo. No ano de 2002 eu nasci. 2004 eu fui para a escola. Você está utilizando o quê? Você está utilizando datas do calendário cristão ocidental que nós adotamos. Só que não existe só um calendário no mundo. Nós adotamos, né, esse calendário cristão ocidental que começa a contar o tempo a partir do nascimento de Cristo. Só que outros povos não veem Jesus Cristo, né, como um Deus, né, ou como um filho de Deus, né, gente? Então, eles começaram a contar o tempo em períodos diferentes dos cristãos, né, e por motivos diferentes. Então, eu trouxe aqui para vocês, ó, os judeus. Os judeus começaram a contar o tempo bem antes dos cristãos. Eles começaram a contar o tempo segundo os relatos lá que está no Velho Testamento, que diz que da criação do mundo. Então, eles estão no ano de 5.781. Já os muçulmanos, eles começaram a contar o tempo a partir do momento em que Maomé, que é um profeta para eles, o maior profeta deles, né? Ele foi obrigado a sair de uma cidade chamada Meca e ir para outra chamada Medina. Eles chamam esse período aí de Égira. Então, a partir da Égira, eles começaram a contar o tempo. Eles estão no ano de 1399. Por que eu trouxe isso para vocês, gente? Só para lembrar que o tempo, ele não é algo palpável. A gente sabe que ele existe, que ele está passando aí, né? É só vocês verem aí como vocês mudam, como a gente muda no decorrer dos anos, né? E só que nós, seres humanos, a gente cria formas de tentar, pelo menos, fazer contar essa passagem do tempo, né? E o calendário é um desses instrumentos. Só que o calendário, ele não é igual para todos os povos. Como são povos diferentes, culturas diferentes, né? Eles utilizam calendários diferentes, beleza? Para finalizar, então, essa parte da aula, que é a orientação do PET 1, lembrar para vocês o seguinte: nós adotamos o calendário cristão ocidental, que conta o tempo a partir do nascimento de Cristo, e isso é tão importante que muitas vezes, quando vocês estão lendo algum texto da história, vocês vão ver a sigla AC. Essa sigla AC quer dizer, por exemplo, 1300 antes de Cristo. 1300 AC. Quer dizer que foi um período da história da humanidade, né, antes do nascimento de Cristo, beleza? E DC significa depois de Cristo. A gente não utiliza esse termo DC geralmente, não, mas significa depois de Cristo. Então, é só para vocês situarem que a gente utiliza essa sigla aí para mostrar que os seres humanos já existiam no planeta Terra bem antes do ano de 2021, né? 2021 já havia passado vários humanos aqui pela Terra. Mas, né, nós começamos a contar o tempo a partir do nascimento de Cristo. Então é isso, gente. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Eu quero que agora vocês tirem as dúvidas, né? Leiam as atividades do PET 1, tem um texto também de apoio. A partir dessa leitura e desse vídeo, vocês possam estar fazendo as atividades. Qualquer dúvida, vocês procurem esclarecer nas nossas aulas de história, tá bom? Então, um abraço e até mais.